Oi, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou tendo o prazer imensurável de receber aqui, de apresentar para quem ainda não conhece, porque, pelo amor de Deus, nosso ministro da Infraestrutura, o Marcelo Sampaio, que veio aqui contar umas coisas que aparentemente eles não querem que você saiba, mas é argumento para virar voto do coleguinha que está sendo enganado. Você tem que contar para ele que isso é uma cilada, Bino. E o ministro está aqui para esclarecer muita coisa. Boa tarde, ministro, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde a todos. Prazer demais estar aqui para a gente falar de infraestrutura, que está em todo lugar, né? A gente está aqui usando a telecomunicação, estamos usando energia, e a infraestrutura de transporte tem sido uma grande mudança que nós fizemos nesses últimos anos. Você sabe, né, Bárbara? Eu estou há 15 anos no Ministério e a gente nunca tinha tido, nesses últimos 30 anos, eu posso dizer, um período como nós tivemos esses 3 anos, com o ministro Tarcísio, com a gente agora lá tocando a agenda, a liberdade que o presidente Jair Bolsonaro nos deu para tomar as decisões técnicas, definir realmente hierarquização das prioridades, e isso tem sido fundamental para que os resultados apareçam e a gente possa entregar tantas obras, muitas delas obras inacabadas que nós herdamos aí de um passado obscuro que nós tivemos. E isso é muito importante da gente refrisar, porque todos nós acompanhamos o debate, eu imagino, por favor, né, gente? E nós vimos o outro candidato do retrocesso, na minha percepção, despejar uma quantidade absurda de dados falsos. Eu não sei se seria interessante a gente começar desmistificando, porque agora é interessante a gente frisar isso aqui. A página de Twitter que chama Choquei, @Choquei, ela postou o seguinte: dá uma olhada, ministro. Atenção! Cientistas políticos cravam que a virada de Lula contra Bolsonaro no segundo turno vai acontecer no pico dos 88% das urnas apuradas, quando o Nordeste entrar em cena. Isso deve ocorrer por volta das 8h30. Então, nós temos uma página de Twitter verificada com muitos seguidores, dizendo que às 8h30, 88%, o Nordeste vai entrar e vai virar contra o presidente Bolsonaro. Nos debates, a gente assistiu o Lula dizer que no governo dele ele deixou 88% da transposição do São Francisco pronto. O que esse dado em si, na minha opinião, ministro, já é um absurdo, porque ele quis dizer que em 6 anos a Dilma não conseguiu completar 12%, mas, o que já é ridículo. Só que parece que não foi bem assim, né? Vamos tentar esclarecer os nossos irmãos, que somos todos filhos dessa pátria, portanto, somos irmãos do Nordeste, porque conhecimento é algo que não nos é tirado. Por favor, ministro. Vamos lá então, acho que tem duas obras super emblemáticas aí na região Nordeste, que uma delas é a transposição do Rio São Francisco, uma obra que realmente estava abandonada por muitos anos, que não se concluiu, e a outra é a Transnordestina também, conhecida aí como TLSA, Transnordestina, que pegaria o sul do Piauí, Pernambuco e o Ceará. Duas obras abandonadas no Nordeste, ou seja, muita promessa, muito blá 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 e pouca entrega, que é o que realmente muda a vida do nordestino, do brasileiro. Eu não sei se você sabe, Bárbara, eu sou pernambucano, né? Conheço Não bem a sabia. região ali, família toda lá de Pernambuco, e a gente sabe o quanto que foi prometido para aquela região e o quanto que não foi entregue. Então, infelizmente, trabalha-se muito só falando e pouca entrega. Bom, vamos falar da nossa transposição do Rio São Francisco. Uma transposição que foi entregue agora, nesse período agora, o governo que o presidente Bolsonaro vem conduzindo de forma técnica, de forma pragmática, que é muito importante, sem muito blá 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 e muita entrega, muito resultado na ponta. Então, o brasileiro que mora nessa região viu a transposição do Rio São Francisco virar realidade. Eu comentei há uns dias atrás que esse número que esse candidato fala, né, é o número que é o que falou que foi pago, que era previsto dentro do valor que estava pago para a obra. Mas, de fato, a gente vai, né, no campo, o nosso time do Ministério do Desenvolvimento Regional foi a campo, não tinha ali 50% da transposição do Rio São Francisco pronta. Ou seja, mostra aí essa falta de compromisso realmente em executar obras. Nós retomamos também, que é importante destacar, a ferrovia transnordestina. Então, a ferrovia como um todo foi uma grande prioridade para nós. O presidente pediu para nós, desde o primeiro dia, foquem no transporte ferroviário. Então, é um país gigante e a gente precisa usar mais ferrovias. Então, retomamos as obras da Transnordestina, está em plena execução. Você que mora no Ceará, está vendo a equipe tocando muita obra, tem mais de 2.000 brasileiros que estão conduzindo essa obra em direção ao porto de Pecém.
Se em 4 anos a gente bota essa ferrovia pronta, funcionando, passando locomotiva, passando progresso, gerando muito emprego. E, ministro, é muito importante deixar claro que para esse avanço continuar, porque isso é um avanço, uma coisa que o Brasil nunca experimentou, e olha que a gente viveu pandemia e pós-pandemia uma guerra. Nós tivemos uma aplicação do dinheiro do trabalhador, porque a gente tem que deixar claro que o Estado não produz dinheiro. O Brasil, a geografia Brasil, a presidência da República, ela não produz dinheiro, gente. Quem enche esses cofres é você que trabalha, que você vai comprar uma bala, você paga imposto. Esse imposto vai para dentro de um cofre e ele é redistribuído para o seu benefício. O importante é dizer que principalmente no Nordeste, a gente nunca assistiu antes essas obras andarem a favor do povo nordestino, porque é muito importante, nós estamos falando aqui do básico, a gente está falando de água, de água. Nós temos aí um candidato que eu vou me reservar aqui a não entrar em detalhes sobre ele por medo do TSE me censurar, que está prometendo picanha para as pessoas, mas ele não conseguiu entregar água. Água, gente. Vocês que votaram nesse candidato durante muitos anos, por medo, por desconhecimento, por falta de informação, ele está prometendo picanha enquanto não conseguiu entregar água. E aí tem uma matéria na tela muito importante, que, olha só, falar, todo mundo fala, falar até papagaio fala, né? O ano era 2010. Quem era o governo em 2010? Quem era o presidente? Picanha encarece e açougues usam criatividade para manter clientes. A peça mais prestigiada do churrasco foi a que mais subiu nos últimos tempos. 17% em um ano. Em Campinas, o quilo pode sair por R$ 58. Isso em 2010, galera. Nós estamos em 2022 e a gente está com o quilo a R$ 69. Mas tem uma outra matéria importante, que quando o negócio apertou mesmo para a crise, e é importante desbloquear essa memória na cabeça do brasileiro, que a gente sabe que a gente acaba esquecendo. 2015, Folha de São Paulo. Em vez de carne todo dia, pobre às vezes só terá arroz. Diz Lula sobre crise. Então, estamos falando de um governo que está te prometendo picanha, nunca te entregou isso e não conseguiu te entregar o básico, que é água. Água. Pessoal do Nordeste, tambores de água na cabeça. Você, sua filha, seu filho, debaixo daquele sol. Quem trouxe isso para você foi o presidente Bolsonaro. Agora, ministro, por favor, vamos falar das rodovias. Vamos falar das rodovias, principalmente no nosso Nordeste, que sempre foi tão usado durante as campanhas, né? Mas esquecido na prática. O que acontecia e o que está acontecendo? Vamos lá, então. Eu acho interessante você trazer esses dados, Bárbara, que mostra crise, né? Crise que eles mesmos criaram, né? A gente hoje tem uma pandemia mundial, a gente tem uma guerra, um conflito armado internacional que impactou aqui o nosso PIB, impactou nossa inflação, mas nada parecido com a crise que eles mesmos criaram lá em 2014, 2015. Ou seja, a gente olhar lá para trás e ver quanto que as empresas públicas faturaram no ano de 2015, foi um prejuízo de 40 bilhões de reais. E a inflação em 2015, nesse ano da reportagem aí, deu 10,63%. Ou seja, isso é o custo da corrupção no Brasil. Quando a gente vem agora para o ano passado, 2021, as mesmas empresas públicas deram lucro de 188 bilhões de reais. E esse ano, depois de uma maior pandemia da nossa história, depois de um conflito armado que botou em xeque toda a matriz energética do mundo, a gente vai fechar com a inflação próxima dos 5%. Ou seja, isso é fruto de umas decisões bem tomadas, técnicas, de um Ministério da Economia profissional, e isso faz com que a gente tenha todo esse resultado totalmente diferente. Lembrar isso, crises que eles mesmos criaram, tropeçaram nos próprios pés. Vamos lá, rodovias no Nordeste. A gente retomou obras inacabadas, então a gente está concluindo muitos quilômetros da BR-101, 101 que é uma rodovia extremamente importante, né? Eu já tenho falado que as BR-100, elas cortam o país de norte a sul, começa lá do Atlântico até o Acre. Então vem a 101, é a 101, é a primeira beirando ali o Oceano Atlântico, muito usado no turismo, mas principalmente para transportar riquezas, produtos para aquela região.
nós entregamos ali muitos quilômetros da rodovia 101. Só no Alagoas foram mais de 60 quilômetros de rodovia entregue, e a gente segue pavimentando, duplicando a BR-101 em todo o país. Na Bahia, que é interessante, nós herdamos 0 quilômetros de duplicação dos governos anteriores. Nós entregamos agora 80 quilômetros de duplicação, tanto na 101 quanto na 116, duas rodovias super importantes para o Nordeste. Estamos trabalhando também na BR-242, na Bahia, com pavimentação, com duplicação da BR-242, que leva o produto do oeste, ali baiano, em direção ao leste, aos portos. Estamos trabalhando na BR-235, também pavimentando a BR-235, pega ali lá de Juazeiro, onde tem muita fruticultura, levando também de forma mais eficiente para os portos. BR-135 também, no Maranhão. Já são muitas rodovias que nós estamos trabalhando. Agora tem uma coisa que eu queria chamar a atenção. Nós herdamos, Bárbara, nesses últimos anos, em 2018, todos os portos públicos do Brasil, todos os portos públicos, inclusive o Porto de Santos, que é o maior porto do hemisfério sul do mundo, todos eles davam prejuízo. Inclusive os portos do Nordeste, Companhia Docas da Bahia, Companhia Docas do Ceará, Companhia Docas do Rio Grande do Norte, todas dando prejuízo. E a gente fez em apenas um ano um choque de gestão, profissionalizando a gestão, graças aí ao presidente Bolsonaro que nos deu essa liberdade, e nós combatemos a corrupção. Isso fez com que todos os portos públicos brasileiros, inclusive os Nordeste, dão lucro hoje. Os portos estão dando lucro, estão movimentando, estão gerando riqueza, gerando emprego de uma forma sustentável. Que assim como o setor público e a presidência da República, o Ministério, ele não gera dinheiro, não gera caixa, ele também não gera emprego. Isso é muito importante destacar isso. A não ser o que tinha no passado, que eram esses cabides de emprego. A gente não gera emprego. Quem gera emprego é o setor privado. O setor privado, que é a grande força motriz desse país, que gera emprego, que gera riqueza. E assim a gente faz que essa roda da economia gire e a gente possa ter recursos, então, para fazer os investimentos nas rodovias no Nordeste, nas rodovias do Sul, do Sudeste, do Norte do nosso país. Muito importante, ministro, todas essas colocações, e a gente pode tomar aqui, continuando nesse segmento, porque da mesma forma que o Estado não produz dinheiro, esse dinheiro vem do contribuinte, quando uma estatal, uma empresa gerida pelo Estado, dá prejuízo, quem paga o prejuízo é você. Se ela está dando lucro, você vai reinvestir o seu próprio... Você lucrou. Vamos reinvestir mais em educação, em infraestrutura, em saúde. Quando ela dá prejuízo, você não só perdeu o que você pagou de tributo, como você ainda vai pagar a mais. Então, isso é uma diferença gigantesca e absurda de um governo anterior para esse governo atual, que precisa continuar, né, ministro Marcelo? Exato. Porque nós estamos falando aqui, e nós vamos pegar uma memória recente, aconteceu há dias atrás. Olha a situação. Isso é muito importante ser colocado. Quando entra um governo de esquerda, o capital, o pessoal que tem dinheiro, se apavora. E é preciso você entender, tem gente que odeia rico. Ah, eu odeio rico. Gente, de novo, o Estado não produz dinheiro. Quem produz riqueza é a iniciativa privada. Se uma pessoa rica, ela está rica, ela vai contratar pessoas e assim vamos ter mais emprego, mais fluxo de dinheiro. É assim que funciona. Na Colômbia, com a chegada do Petro, esqueci o nome dele, Petro alguma coisa, antes tem alguma coisa, Petro. A galera ficou tão apavorada, essa galera que movimenta a economia de um país, principalmente você, região pobre, que precisa de investimento, que precisa de desenvolvimento, com a chegada da esquerda na Colômbia, a galera que faz a economia girar entrou em pânico e foi embora. Está retirando o seu dinheiro, o dinheiro deles, do país, por medo do que pode acontecer. Se essas pessoas vão embora do país, a gente tem uma perda de capital, a gente tem entra em perda de emprego. Então, assim, nós estamos falando aqui de progresso, nós não queremos regresso, nós não queremos, em janeiro de 2023, um presidente que não seja o Bolsonaro, amém, abrindo uma declaração para a população, como o Petro fez há dias atrás, pedindo, por favor, que a população não tire o dinheiro do país por não acreditar num regime que faliu no mundo inteiro, que só funciona na teoria. Então, isso é muito importante, né, Marcelo? Porque nós tivemos
um investimento monstruoso no Brasil, mesmo com a pandemia, mesmo com a guerra, porque eles enxergaram no Brasil um plano econômico sustentável. O senhor pode detalhar isso para a gente? Posso demais, Bárbara. A gente está falando, então, de um governo que trabalhou muito firme para fazer reformas. Então, a gente fez reformas importantíssimas nesses últimos anos. A gente tem trabalhado em reforma do saneamento, e aí a reforma do saneamento é importante, porque era um monopólio do Estado prover saneamento. O que é saneamento? Levar o esgoto para sua casa, levar água potável para sua casa. E é isso. Funcionou? Não funcionou. Passaram-se centenas de anos e a gente continua com a percentual enorme dos brasileiros sem água tratada e sem esgoto. O Estado se mostrou falido para dar conta dessa missão. Então a gente foi lá, mudou o marco regulatório e hoje nós estamos podendo trazer o setor privado para fazer parte dessa grande transformação do saneamento no Brasil. Já são mais de 50 bilhões de reais foram contratados com o setor privado. E é bacana, quando o setor privado entra, ele executa, faz com eficiência e com rapidez. Assim como fez no nosso setor de infraestrutura. A gente chamou o privado para fazer parte das ferrovias no Brasil e a gente tem visto as ferrovias se transformarem no nosso país. Nós temos hoje quase 300 bilhões de reais com a expectativa de investimento do setor privado. Renovamos os contratos de concessão antigos nas ferrovias, nós passamos para o setor privado via leilão ferrovias que estavam com a União ali capengando, sem recursos para conseguir tocar as obras. E a gente está fechando a ferrovia Norte e Sul agora até o final do ano. Nós vamos entregar a Fiol também agora nos próximos anos, já conectada ao Porto de Ilhéus, ali no sul da Bahia. Ou seja, o Nordeste começa a ter infraestrutura chegando ali no Oeste. Isso vai fazer com que aumente o número de terras agricultáveis, que aumente a geração de empregos. Então, essa decisão ela é super importante, porque a gente tem visto o país, pela primeira vez nesses últimos quase 20 anos, dar superávit fiscal positivo. No ano passado, 14,4 bilhões de superávit positivo. A nossa balança comercial, que era em torno de 300, 400 bi em 2018, bateu agora mais de 700 bilhões de reais de balança comercial. Ou seja, não basta ter riqueza, a gente precisa ter um ambiente favorável ao investimento. Quando você cria esse ambiente favorável, a gente começa a gerar emprego. É mais interessante a pessoa tirar o dinheiro do banco ou trazer o dinheiro de outros países para o Brasil para investir, gerar emprego, gerar riqueza. Então, isso é muito interessante. A gente tem visto que o cuidado que o Brasil teve para administrar a pandemia, para administrar esses últimos anos, fez com que o Brasil se tornasse um porto seguro para o investimento estrangeiro e internacional. Tem entrado muito dinheiro de fora do mundo para o Brasil. O Brasil está com oportunidade ímpar na mão. Queria que vocês entendessem isso. Esse conflito armado na Europa, essa questão que nós tivemos na pandemia, botando em xeque a industrialização lá da China, daqueles tigres asiáticos, monopolizando muita parte da indústria. Esse outro lado do mundo aqui, Estados Unidos, a própria Europa, quer reindustrializar nações amigas, que é o caso do Brasil, que tem energia limpa, tem energia barata, que consegue, então, se reindustrializar. Então, a gente está com a oportunidade ímpar na história do nosso país de nos reindustrializarmos. Isso vai gerar muito emprego. Eu estou aqui agora em Ipatinga. A gente veio aqui liberar 2 grandes túneis, aqui já no norte de Minas, aqui no leste de Minas. Uma obra importante, abandonada há muitos anos. Os túneis tinham mais de 7 anos que estavam prontos e lá abandonados porque não tinham feito as conexões, as outras partes da duplicação, as alças de acesso. A gente veio aqui liberar o tráfego em quase 60 quilômetros de duplicação aqui no norte de Minas Gerais. Obra extremamente importante. E aqui em Ipatinga é uma região que gera muito emprego. O município todo aqui gera uma geração de emprego muito grande. Estou aqui com o presidente da FIENG, né, vim com ele no carro, ele acabou de me dizer, ministro, o maior desafio nosso hoje é arrumar mão de obra. A própria Federação de Indústria e Comércio está aqui tentando capacitar o pessoal acaba tendo outras oportunidades, está preferindo empreender, porque o presidente Bolsonaro revisitou o tempo que a gente abre uma empresa no Brasil. Antes levava 90 dias, 100 dias para abrir uma empresa. Hoje, se você quiser virar microempreendedor, virar empresário, em 24 horas tem a sua empresa aberta. Então, o pessoal está querendo empreender, então o desafio deles aqui é trazer mão de obra. Ou seja, temos pleno emprego aqui na região de Ipatinga, em Minas Gerais. Esse é o esforço nosso de transformar o país. Mais uma informação, Bárbara. E o Pix? Foi sensacional. E o Pix? O Pix abriu aí a oportunidade enorme para o brasileiro se profissionalizar, se empreender, sem ficar pagando aquela taxa para o setor bancário, ficar se rendendo ao setor bancário, como a gente via nos últimos anos. Ou seja, agora o brasileiro está livre, pode fazer transferência sem pagar taxa nenhuma, usando o e-mail, usando o celular, o CPF. Ou seja, isso
fez uma grande transformação no mercado de trabalho também. Então, esse é o Brasil que eu acredito, é o Brasil que nós estamos construindo juntos, um Brasil que traz igualdade social. Porque essas transformações, elas visam esse programa social maior que nós temos, que é a geração de emprego. O Brasil, nesses últimos anos, gerou 5,5 milhões de empregos. Está uma das menores taxas de desemprego da nossa história, menos de 9%. Ou seja, isso é o melhor programa social. Sabe por quê? Porque traz liberdade. O pai de família, a mãe de família tem liberdade. Se quiser botar picanha em casa, bota picanha. Se quiser botar fraldinha, bota fraldinha. Bota a carne que quiser e escolhe o que quer comer, aonde quer comer ou como fazer. Esse negócio de ficar recebendo do Estado brasileiro essas ajudas, isso acaba gerando uma escravidão, que é a forma como o pessoal está gostando de trabalhar, que é assim. E o brasileiro não quer mais isso, quer emprego, o brasileiro gosta de trabalhar. E é isso que nós temos gerado. O setor de infraestrutura tem gerado muito emprego. Nossos contratos que nós assinamos no leilões nesses últimos anos vão gerar 2 milhões de empregos nos próximos anos só para a construção civil na infraestrutura. E a gente também tem aí, para as pessoas que precisam dessa ajuda, e é muito importante entender isso, o Auxílio Brasil, de R$ 600. Não é R$ 40, R$ 90, não. São R$ 600, que é muito interessante dizer que você recebe o Auxílio Brasil mesmo com a carteira de trabalho assinada. Olha que interessante isso. É porque a gente quer tirar o povo dessa escravidão, de ficar recebendo esse auxílio o resto da vida. Se você arrumar um emprego e tiver sua carteira de trabalho assinada, por 2 anos você continua recebendo o Auxílio Brasil. Olha que beleza. Esse é o incentivo que o governo tem dado, que o governo tem dado nesses últimos anos, para que você possa sair da situação que você está, quitar com as suas dívidas e continuar, então, procurando emprego e mudando de vida a sua e das próximas gerações. E é importante refrisar, ministro, que no outro governo, que quebrou o Brasil, vamos deixar isso claro, se você começasse a trabalhar, você perdia esse auxílio. Então, que era muito menor, era muito menor. Então, a gente não tinha um incentivo às pessoas a trabalhar, porque elas tinham medo de perder aquilo que o Estado repassava para elas, que a gente tem que deixar claro, é dinheiro do próprio povo. Você está recebendo o seu próprio dinheiro. É o ciclo, né? Mas, ministro, de tudo isso que você nos passou, que foi uma coisa sensacional, é importante deixar claro que aquele cara que quer voltar, colocar as garrinhas em cima, foi contra tudo isso. Eles foram contra o marco do saneamento básico. Como que a gente pode, em 2022, ser contra levar esgoto para quem precisa, facilitar que aquela pessoa... Gente, nós estamos falando de dar descarga, nós estamos falando de um ralo. É isso que nós estamos falando, do básico. É uma super agenda ambiental também. O pessoal se faz defensor aí do meio ambiente, a gente tem dado maior resposta com relação ao meio ambiente. Ou seja, tratar o esgoto é o maior retorno que nós possamos dar aí com a ação ambiental. Na nossa área, por exemplo, Bárbara, a gente está incentivando muito a ferrovia, vocês veem a gente falando muito de ferrovia, porque a gente quer equilibrar a matriz de transporte, deixar de ser país que tem muita rodovia, rodoviarista. Ou seja, a gente quer agora equilibrar essa matriz de transporte que vai diminuir milhões de toneladas de emissão de gás de efeito estufa. Ou seja, é uma roda, é um ciclo virtuoso. É um ciclo virtuoso. Né? Ou seja, você começa a gerar coisas que investimentos do setor privado que vai trazer geração de empregos, isso vai gerar riqueza, isso vai virar orçamento público que vai colocar obras em lugares inóspitos onde o privado não quer estar. Isso faz com que a gente possa fazer o saneamento com o setor privado, que gera mais emprego, e isso faz com que a gente possa limpar os nossos mananciais e ter uma agenda super sustentável. Verdade, ministro. E, assim, essa infraestrutura toda que está sendo aplicada dentro do Brasil, que antigamente a gente assistia grandes obras acontecerem, só não era no Brasil, né? A gente pagava para acontecer lá fora e eles nem pagar a gente de volta pagam. Nós estamos aguardando, eu sou mineira... Paga em charuto, né? Paga em charuto. Eu ri demais. O Nicolas, ele comentou sobre o empréstimo para Angola também, que não retornou. E aí ele falou, eles vão pagar a gente com o quê? Se Cuba vai pagar com o charuto cubano, Angola vai pagar o quê? Com galinha da Angola? Foi uma piada, mas eu ri dela, me desculpem. A gente tem que colocar aqui uma coisa, eu sou mineira. Desde 2002, nós estamos falando de décadas, plural. 20 anos. Nós estamos aguardando o metrô de Belo Horizonte. É sempre prometido, prometido, prometido. Eu assisti o nosso metrô parado, que é ridículo, quem é daqui sabe, parado, enquanto a Venezuela
recebi uma super obra paga por mim e por você, mineiro. Por você. Por você. É importante que você saiba que agora você vai ter metrô, você vai economizar na gasolina, você vai agilizar o seu tempo de transporte, dia porque 22 esse de dezembro. governo decidiu assim, priorizar você, priorizar nós, mineiros. A gente não está falando só de Nordeste, a gente está falando de um Brasil inteiro que acordou, e talvez por isso, né, ministro, as fake news estejam pipocando para todos os lados, porque o nome disso é desespero. Contra fatos não há argumento. Então você cria uma narrativa desesperada para tentar desacreditar tudo aquilo que foi real. Que em um governo era fala, nesse governo, mesmo com tudo contra, foi contra tudo e contra todos. Nós entregamos o que o PT nunca entregou. Sempre prometeu e nunca entregou. Tem que ter muito cuidado com as fake news, aproveitando a oportunidade para desmentir, ministro, a questão da queda do salário mínimo, da queda da aposentadoria. Olha o que esses caras estão falando para você, no modo desespero, de, por favor, queremos voltar ao poder. Ele vai abaixar o salário mínimo. Isso é inconstitucional, tá, gente? Primeiro que nem por força de lei isso nunca poderia acontecer. Mas é muito triste perceber que o TSE está fiscalizando os Fuscas rodando e não está fiscalizando esse tipo de coisa, né, ministro? É realmente tempos muito difíceis, né? Mas eu tenho certeza que nada resiste à verdade e esse final de semana a verdade vai vencer ali. Então a gente está trabalhando para que a gente possa disseminar o máximo possível essas informações para que os brasileiros possam ter acesso realmente à verdade, né? A verdade, ela liberta, como o presidente tem falado lá, João 8:32, né? Ou seja, é importante a gente saber disso. E é na área de infraestrutura, aqui em Minas Gerais, a gente fez muito nesses últimos anos. É claro que não deu para desatar todos os nós e todas as armadilhas que nós herdamos dos governos anteriores em 4 anos. A gente precisa de mais tempo para poder transformar tudo que a gente tem aí aqui em Minas Gerais. Então, aqui em Ipatinga, por exemplo, hoje a gente liberou, somando 60 quilômetros de duplicação na BR-381, aqui de Belo Horizonte a Governador Valadares, uma rodovia que nós queremos que transforme na rodovia da vida, porque vai gerar emprego, desenvolvimento regional. Nós fizemos também duas concessões super importantes, a 364 e 365, ali no Triângulo Mineiro, onde nós temos a concessionária que terminou o trevo de Chapetuba, a gente terminou ali a trincheira de Itaiamã, ou seja, obras extremamente importantes naquela região. Nós fizemos o leilão também da Rio Valadares, pega toda a BR-116 aqui, até Governador Valadares. Nós vamos duplicar 600 quilômetros de rodovia nos próximos anos, são 20 bilhões de reais de investimento nessa região. Nós estamos trabalhando muito firme também nas rodovias ali no Triângulo Mineiro, como a 364, e daqui a pouco eu vou pegar o avião, vou ali ao norte de Minas, se puder ser ali próximo a Salto da Divisa, vou até Almenara, Jacinto, porque a gente está com o Exército Brasileiro em plena execução de obra lá na BR-367. O povo do norte de Minas foi muito esquecido por esses que se dizem aí defensores aí dos pobres, né, dos esquecidos, deixaram eles para trás. E a gente está agora, o presidente foi lá em 2019, prometeu a obra e nós botamos o Exército Brasileiro, que está em plena execução dos 67 quilômetros de pavimentação na BR-367 aqui no norte de Minas. Estamos indo lá, investimento grande, e a gente vai liberar, então, ali mais investimentos naquela região. Ou seja, é um trabalho que é super importante para a gente deixar claro isso, né? Infelizmente, a gente não teve espaço na mídia para que eles passassem tudo que a gente transformou no país. São 5.000 quilômetros de rodovias que foram pavimentadas, duplicadas. 5.000 quilômetros, gente! É surreal o quanto que a gente fez nesses últimos anos, que infelizmente o brasileiro aí não está conseguindo ver tudo isso. Veja, a gente terminou obras super estruturantes em todo o país, pontes. Eu gosto muito de ponte, porque a ponte já diminui a distância entre os brasileiros, já diminui muita eficiência. Eu chamo de acupuntura, que quando você começa a fechar a ponte, como você extensiona grandes pontos ali e traz um engarrafamento, né, na nossa malha rodoviária. Então, a ponte do Abunã entre o Acre e Rondônia, a ponte de Santa Filomena entre o Piauí e o Maranhão, estamos fechando a ponte de Xambioá entre o Tocantins e o Pará, a ponte sobre o Rio São Francisco foi duplicada lá em Propriá, Alagoas, com Sergipe, ou seja, muitas pontes, uma ponte de Guaíba, a segunda ponte de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ou seja, é um esforço nosso de ver o país conectado. Porque a gente olha esse Brasilzão, a gente não foi tão pragmático como os americanos, que dividiram os estados lá tudo em linha reta. A gente pegou os rios
E por isso que a divisão de um estado para o outro é toda torta, assim, toda confusa. Parece, mas por que está assim? É porque é rio, tem um rio dividindo o Pará do Amazonas, tem o rio Tapajós, tem o rio dividindo o Acre de Rondônia, que é o rio Madeira, que segue naquela região. Ou seja, a gente tem vários rios que dividem geopoliticamente o Brasil. E você acredita que muitos estados ainda estavam presos a essa máfia da balsa? Ou seja, é impressionante pagar R$380 para atravessar o rio com a carreta cheia. Isso aumenta o custo. É surreal. Você aumenta, porque aí tem esquema, né? Aí o pessoal lá, com a balsa e tal, toda a região ali, né? Então, aquela confusão. E a gente estamos batendo forte nisso aí, acabando com essas balsas todas, que a gente quer que o brasileiro passe rápido, que o produto chegue mais barato lá na prateleira, o medicamento, a carne, né? Tudo que precisa ali chegue mais barato para o brasileiro na prateleira. E que o povo esteja conectado, né, Marcelo? Exatamente. Vamos facilitar, porque, de novo, somos todos irmãos, gente. A gente precisa estar junto nessa. Então, você, meu amigo, por favor, coloca a mãozinha na consciência, não é hora de bater boca. Vai explicar tudo isso que o ministro contou para a gente, para o seu coleguinha na fila do supermercado, na farmácia, para o seu vizinho, que ainda está enganado. Gente, ele foi enganado. Ele está vivendo de uma lembrança que não era real. O preço chegou e quem pagou, o preço da mentira, do populismo chegou e quem pagou fomos nós. A gente está saindo desse sufoco agora. A gente não pode voltar para aquilo, né, ministro? É muito importante deixar isso claro. E eu quero só deixar um adendo aqui de uma matéria que saiu hoje. Eu acho muito importante a gente recolocar, que eu sei que o senhor tem compromisso agora. Simone Tebet. Matéria da Simone Tebet de hoje, que declarou apoio ao Lula. É muito importante a gente colocar isso, tá? Olha o que ela disse. Mergulhei em um abismo, de Simone Tebet sobre apoio a Lula contra Bolsonaro. Senadora garantiu que não será conivente com tudo que o ex-presidente fizer, se ele conseguir ganhar o segundo turno. Ela tá falando, aqui ela já tá com medinho, tá? Já tá passando um cagaço. Mas é muito importante a gente colocar que Simone Tebet teve um incentivo, né? Teve um incentivo aí. Vou colocar aqui a próxima matéria para vocês, do UOL, porque o UOL não mente nunca, né? PT quer Simone Tebet na agricultura, lembrando que Simone Tebet é do agropop, agrotech, mas senadora prefere o Ministério da Educação. Então, eu estou passando para vocês que todo mundo tem o seu próprio interesse dentro dessas eleições e nem sempre pode ser o seu bem-estar, caro ouvinte. Então, pensa no seu bolso, pensa no futuro da sua família e dia 30, você tem que votar 22, né, ministro? Para isso tudo continuar e para muito mais ser feito. Eu sei que o senhor está com horário, por favor, deixe suas considerações finais. Vamos lá, então. Bárbara, obrigado por esse espaço. Muito bom a gente poder compartilhar a agenda de infraestrutura de uma forma leve, tranquila, e é importante também desmistificar todas essas mentiras, né, todas essas fake news que falam com relação ao setor. O ministro Tarcísio está aí, num segundo turno para São Paulo, nós estamos na torcida por ele. Nós estamos falando de um presidente Bolsonaro que fez uma grande transformação no Brasil nesses últimos anos. Infelizmente, a gente não teve espaço para fazer tudo que a gente fez nesses últimos anos. E, infelizmente, a gente acabou sendo prejudicado também pela pandemia, por essa guerra. Mas fizemos muito pelo Brasil e a gente está com a sensação de missão cumprida aqui no Ministério da Infraestrutura. Nós estamos muito animados com o Brasil que nós estamos construindo, porque ninguém faz nada sozinho, Bárbara. Somos nós, a sociedade civil, os brasileiros, que desde 2013 vão às ruas pedir por melhores serviços públicos, que não aceita mais corrupção, que depois não saiu nunca mais das ruas. É o maior legado que nós tivemos nesses últimos anos da FIFA, foi o brasileiro acordar para a vida pública, em participar do dia a dia, tá na rede social cobrando a gente o tempo inteiro. É minha obra aqui na BR-154, aqui a 242, cadê a 470? A gente percebendo um monte de informação. E eu queria dizer para vocês que a gente lê tudo. Eu leio tudo. Leio, meu time lê tudo, a gente trata tudo, recebe aqui. E a gente tem buscado com o maior carinho, com a maior devoção ao país, ao Brasil, a transformar essa realidade. Então, a gente está juntos nessa, que a gente possa, então, ficar firme nessa missão de transformar o Brasil nesse gigante, que é um país vocacionado a ser. Então, temos 120 bilhões de reais já contratado com o setor privado para os investimentos nos próximos anos. Se a gente somar transporte com óleo e gás, com saneamento e com energia, é 1 trilhão de reais já contratado. O Brasil vai virar um grande canteiro de obras nos próximos 10 anos
E vocês que querem se posicionar aí no mercado de trabalho, o Brasil vai ser um grande local para vocês estarem em todo o país, principalmente aqui na região Nordeste, na região Sudeste, no Norte do Brasil. Nós vamos ter emprego, pleno emprego em todo o país. Então, estou muito feliz com a transformação que nós estamos fazendo. E para mim é uma honra, né? Uma honra servir o país. Você sabe, Bárbara, que significa a palavra ministro? Ministro significa servo. E a gente está aqui para servir vocês. Hoje é dia do servidor público, dia 28 de outubro. Nossa, eu sou servidor arrepiei, público. ministro. Ó, Até arrepiei. aqui para Nunca servir. nós ouvimos um ministro de Estado virar para o povo e dizer: nós somos seus servos. Exatamente. Bolsonaro conseguiu eleger os servos do povo para continuar servindo ao povo no Senado, nos governos, né? Chefes, governadores de Estado, enquanto o outro lado elegia os seus ministros para a cadeia. Esse é um grande diferencial. Nós temos ministros, servos do povo, trabalhando para o povo. E isso é um legado. E o que começou não vai parar mais, porque a gente nunca mais vai aceitar menos que isso, certo, ministro? Certíssimo. A gente vai estar de olho em todo mundo, nos nossos ministros, para que a gente possa, então, ter realmente esse sentimento de serviço. Hoje é dia do servidor público. Quero mandar parabéns a todos os servidores públicos que têm feito transferência no Brasil. E o que a gente teve de maior valorização nesses últimos anos com relação ao serviço público no Brasil foi o presidente acreditar nos servidores públicos. Nunca se teve tanto servidor público em posições de tomada de decisão no país. No Ministério da Infraestrutura, todos os servidores públicos, todos os cargos de tomada de decisão no Ministério da Infraestrutura hoje são ocupados por servidores públicos de carreira que estão aqui há 10, 15, 20 anos trabalhando, labutando por esse país. E por último, só para fechar aqui, tem um versículo em Lucas 14, 28, que fala assim, ó: qual de vós, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la. Verso 29, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem irão rir dele. No verso 30, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Esse verso tem nos guiado nesses últimos anos. Nós estamos acabando com todas essas piadas de mau gosto que nós herdamos. Milhares de obras inacabadas. O Brasil não merece isso, o brasileiro não merece isso. E é com essa responsabilidade, esse sentimento de serviço para o nosso maior cliente, para o nosso patrão, que é a população brasileira, que nós vamos continuar servindo o nosso país. Valeu demais, Bárbara. Parabéns, ministro, parabéns a todos os brasileiros que promoveram essa mudança que vai continuar. Agradeço muito o tempo do senhor para esclarecer a população e levar argumento na ponta da língua para você virar o voto do coleguinha. Para encerrar, galera, você que quer ser um fiscal nessas eleições, entre no www.fiscaisdobolsonaro.com.br e se informe. Seja você a mudança que quer ver no mundo. E dia 30 é 22. Lembrando, 22. Ministro, muito obrigada, viu? Muito obrigada a todos vocês. Bora virar voto, galera. Valeu, gente. Beijão. Valeu, Bárbara. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.